Olá, sejam bem-vindos a mais um Pauta 1, programa que te conecta com profundidade aos diferentes assuntos do Brasil e do mundo. E hoje conversamos sobre as consequências causadas pela declaração do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ao comparar a ofensiva de Israel na faixa de Gaza, na Palestina, ao Holocausto, que matou milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. A declaração de Lula foi dada durante uma entrevista e uma coletiva, uma visita a Addis Abeba, capital da Etiópia, no final de fevereiro. E no Brasil, inclusive, as entidades não receberam muito bem, principalmente entidades ligadas a Israel, mas, por outro lado, os palestinos que estão aqui no Brasil se manifestaram também defendendo o teor do comentário. O governo de Israel, inclusive, declarou Lula persona não grata no país. Exatamente, Arthur, e por isso a gente traz no programa de hoje, como as declarações do presidente Lula sobre Israel afetam a economia brasileira. Em 2023, a balança comercial entre os dois países registrou um déficit para o Brasil. Foram 690 milhões de dólares. O Brasil exporta petróleo, carnes e soja para Israel e importa de lá itens como adubos e fertilizantes químicos. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. Sabe? É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. O Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, o Estado palestino. É preciso parar, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E para analisar o contexto das declarações do presidente Lula e os reflexos aqui para o Brasil, estamos recebendo no Pauta 1 de hoje o cientista político e pesquisador da área de Relações Internacionais, Guilherme Carvalho. Bem-vindo, professor, a mais Pauta 1 de hoje. Obrigado ao Complexo Sagres pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje, falar sobre os assuntos mais diversos relacionados ao tema proposto para o dia de hoje. Eu queria que o senhor começasse explicando qual é a sua análise sobre o tom que o presidente Lula vem usando ao se referir ao conflito entre Israel e Palestina. Olha, a gente precisa levar em conta vários fatores que não são tão visíveis assim. É claro, foi uma mancada enorme diplomaticamente falando. Muita gente, inclusive, tem apostado em uma fala de improviso, Teria ocorrido, então, um acidente por ter sido uma fala de improviso, mas, significativamente, o fato de o presidente ter reiterado aquilo que ele falou, inclusive, ele não apenas falou, mas ele reiterou, dá uma sinalização diplomática que, para nós, podia estar até demorando um pouco a acontecer. Nesse momento, o sistema internacional está sendo dividido entre dois grandes blocos, essencialmente, e nosso telespectador talvez esteja acompanhando isso já há algum tempo sem entender ao certo. A guerra na Rússia com a Ucrânia, a guerra comercial da China com os Estados Unidos alguns anos antes,
tudo isso é o reflexo desse reposicionamento. A gente está vendo um mundo que, no final da década de 90, se tornou unipolar, né, tendo os Estados Unidos como uma grande potência. Depois, na década de 2000, quando o presidente Lula governou em um período de maior cooperação, né, ele se destacou ali por um trato diplomático muito acentuado. Vivemos um período de multipolaridade e agora a gente está voltando a sentir um ambiente de bipolaridade novamente, como na Guerra Fria, e é um momento em que as potências que têm alguma relevância do sistema internacional estão sendo instadas a tomar certas posições. Então, esse fato de ele ter reiterado, junto com outras declarações que a gente pode explorar também, né, envolvendo o presidente Vladimir Putin, ou não declarações, é uma sinalização desse reposicionamento diplomático brasileiro. É uma situação que já ocorre não só com Israel, Palestina e Hamas, mas também, como você falando dessa bipolaridade, a Ucrânia e Rússia, né? E o presidente Lula já também tomou posições diferentes que a gente estava acostumado antigamente em relação ao governo brasileiro. E como a gente pode avaliar essa comparação que foi feita? Claro, muita gente lamentou, mas como que a gente pode buscar entender um pouco mais o que ele quis dizer dentro dessa comparação entre o que aconteceu, o que está acontecendo na realidade na Palestina, com o que já aconteceu lá com os judeus na Segunda Guerra Mundial em relação à Alemanha nazista? Olha, é desproporcional, evidentemente, né? A declaração talvez ela não encontre lastro na realidade, mas o fato é que há um debate hoje posto na academia e em círculos jurídicos sobre se o que está acontecendo na Palestina não constitui um crime contra a humanidade, conforme está previsto em uma série de cartas e tratados internacionais, dos quais o Brasil, inclusive, é signatário, então ele tem, de certa forma, uma obrigação de ter um tipo de posicionamento. E não só isso, né? Está previsto no nosso artigo 4º da Constituição os princípios gerais das relações internacionais do Brasil, como, por exemplo, a primazia da diplomacia, que supera a guerra, né, o conflito, a autodeterminação dos povos, né, isso nos leva a reconhecer o Estado da Palestina na década de 2000, apesar de já mantermos relações diplomáticas com a autoridade palestina desde a década de 70, né, então assim, não é uma coisa do governo Lula, como tentam emular, né, e temos aí como princípios de multilateralismo, né, e a busca de soluções pacíficas de controvérsias, né, então explorando mais os recursos da diplomacia do que propriamente do conflito. Então, a comparação ela é desmedida, mas é fato que o que a gente está assistindo não é que seja sui generis, mas a gente tem alguns paralelos muito perigosos e comparativos, como, por exemplo, a Guerra da Bósnia, na década de 90, que se assemelham muito, em certo sentido, onde um Estado utiliza do seu exército nacional, claro, com propósitos e declarações diferentes, para caçar um determinado grupo, e isso acaba dando em mortes aos montes de civis, o que a gente tem acompanhado no dia a dia. Uma força desproporcional, né, que existe militarmente falando. Exatamente. Ali em meio ao conflito a gente tem os palestinos, né, a sociedade civil. Gostaria de questionar para o senhor, por que ainda não existe, primeiro, por que ainda não existe o Estado da Palestina? E como o Brasil já reconhece, né, a Palestina, ele apoia a criação oficial desse Estado, a posição do Brasil em ser favorável à criação do Estado da Palestina, como isso influencia os outros países do mundo? Então, há alguns princípios em direito internacional que precisam ser celebrados para a gente entender isso. O Brasil, de fato, reconhece, a gente tem uma representação diplomática aqui com o embaixador Ibrahim Al-Zeben, lá em Brasília, que ele é embaixador aqui pelo menos nos últimos 15 anos, já mantém esse contato muito próximo do governo brasileiro, mas alguns critérios não são controversos. Hoje, em torno de 130, 133 países no mundo reconhecem a Palestina como um Estado independente nas fronteiras de 1967, segundo a resolução 242 da ONU. O que ela diz, na verdade? A gente precisa voltar um pouquinho. Tem lá a partilha do território da Palestina em 1948, mas há, na verdade, a criação do Estado de Israel. Não há uma proposta de uma criação de um Estado palestino,
porque a gente precisa entender o que era aquele território. Ele era basicamente um lugar onde moravam pastores, ovelhas, famílias, e era uma comunidade que era colônia. Foi colônia primeiro do Império Turco-Otomano, depois colônia da Grã-Bretanha. Então não tinha uma organização política. Em 1948, quando o Estado de Israel é criado, Israel dá oportunidade para que os árabes que lá residiam e se auto-identificavam, autodeterminação dos povos, né, se auto-identificavam como palestinos, aderissem à nacionalidade israelense. Só que de mais de 800 mil árabes vivendo dentro do território, apenas 5 mil aderiram à época. Todo o resto poderia ser tratado como apátrida, né, uma vez que não tem um Estado para consolidar isso. E acontece que na década de 60 a gente vai ter mais um dos conflitos árabes israelenses em que, por uma questão de segurança nacional, Israel ocupa territórios que antes haviam sido destinados à Palestina. Essa é a justificativa de Israel. E inclusive de estados vizinhos, as colinas de Golã, por exemplo, pertencem à Síria, até hoje estão ocupadas. Vai dar ali uma resolução da ONU, essa chamada Resolução 242, de 1967, que determina, a comunidade internacional determina a devolução dos assentamentos, o território que havia sido destinado, que vinha lá da Cisjordânia, Jerusalém Oriental, até uma faixa estreita em Gaza. Há diversas propostas, né? Há diversas propostas, mas há um checkpoint ali, uma falta de continuidade do território. E isso, por muito tempo, foi uma grande discussão. Acontece que, avançando só um pouquinho para não ficar muito enfadonho na história, na década de 90, todo mundo que está nos assistindo já deve ter visto uma famosa foto em que está o Yasser Arafat, que era o presidente da Autoridade Palestina, e o Yitzhak Rabin, então primeiro-ministro, com Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, no meio, e tem a foto deles apertando a mão. Ali tinha um acordo de solução de 2 estados. Mas o Yitzhak Rabin foi assassinado 2 anos depois, morto por um militante do Hamas. Israel fechou para qualquer tipo de negociação dali para frente. Então, o resto da comunidade internacional não vai reconhecer o Estado palestino enquanto ele não for soberano sobre o território. E não há possibilidade disso sem um acordo com Israel. É um contexto que é um conflito que remonta a séculos e séculos, na verdade, né? Não existe uma resposta simples para esse contexto, mas depois da declaração do presidente Lula, o governo israelense, por meio do ministro de Relações Exteriores, chegou a denominar o presidente Lula como persona não grata, que é um termo ali conhecido no direito internacional, né? Esse termo foi recebido, né, pela comunidade internacional como sendo um posicionamento bem específico, né, mostrando ali esse repúdio à fala do presidente Lula. Eu queria que você explicasse o que isso significa para o presente das relações entre Israel e Brasil e para o futuro também, né? Há um caminho onde isso pode ser revertido ou a tendência é manter esse nível de acidez, digamos assim? Eu não vejo um caminho muito fácil para isso. O termo persona non grata, ele é utilizado na diplomacia quando você quer expulsar um diplomata de dentro do seu território. Porque as convenções de Viena de 1963, 65 e 67, que balizam as relações diplomáticas atualmente, elas dão a inviolabilidade, né, e a imunidade total do diplomata. Só para o nosso telespectador ter uma ideia, ele não responde à lei penal do país onde ele está. Se ele cometer um crime, ele não pode ser preso, não pode ser tocado pela autoridade policial, para você ter uma ideia de como isso é importante. Mas aí, você também não é obrigado a ficar com uma pessoa que cometeu um crime dentro do país. Então, tem o instrumento de declarar persona non grata. É o seguinte, estou pedindo para você se retirar e você não pode mais voltar, eu não quero que você volte, por uma delicadeza diplomática, tá? É mais ou menos esse o recado. Isso foi utilizado, na minha visão, fora de contexto, né? Afinal de contas, não se trata de um diplomata, mas do chefe de todos os diplomatas brasileiros, do chefe de Estado, na verdade, a quem você está declarando como persona non grata. E isso dinamita uma ponte, que é uma conexão política, necessariamente. Quando o Brasil também chama o embaixador de volta para o Brasil, o embaixador brasileiro, na prática ele está dizendo o seguinte: eu estou cortando relações políticas com você. Eu não vou dialogar em relações bilaterais, sobre algum acordo de livre comércio ou um acordo específico entre nós dois. É isso que está acontecendo. Qual é o espaço e qual é a possibilidade de retorno? A possibilidade de retorno é que um dos dois
deixe de ser chefe de Estado, ou Benjamin Netanyahu ou o presidente Lula. Porque as relações não são entre governos, as relações são entre estados. Governos passam, o Estado fica. E não há mais possibilidade de conexão ou conversas. É preciso também que o nosso telespectador se atente para o seguinte fato. Não é a primeira vez que Netanyahu apronta uma dessas com o Brasil. Ele sempre que ele está razoavelmente fraco politicamente, ele acha no Brasil alguma forma de ganhar projeção interna. É sempre um diálogo para dentro. É só a gente lembrar da história do anão diplomático que foi utilizado quando a Dilma era presidente. Então, eu acho que nós não temos uma possibilidade muito clara de retornar a relações políticas mais estreitas. E nisso surgem figuras mais importantes, experientes, por exemplo, como o Celso Amorim, a própria relação que o Brasil tem com o governo estadunidense. Você vê, por exemplo, dentro desse ano ainda, em 2024, uma reaproximação de Brasil com Israel? Isso seria possível com Lula e Netanyahu? Eu acho que talvez em um governo de coalizão mais ampla, que Israel até tentou um tempo atrás. Israel não é diferente de outros países do mundo, ele está passando por problemas na democracia, né? O Benjamin Netanyahu, ele é um sintoma de uma democracia que está também polarizada como a nossa está. É preciso dizer que Israel é a única democracia do Oriente Médio consolidada, com costumes democráticos, mas ela está passando por esse problema que é esse embate social. E hoje, tendo figuras que estão lá dentro do governo do Netanyahu, Netanyahu era um governante de centro-direita há uns anos atrás. Hoje ele é um governante de extrema-direita. Então ele não abre certas linhas de diálogo justamente por causa dessas figuras que lá dentro, figuras que acreditam até na ideia de uma Israel histórica, ou seja, fazer expansões territoriais dentro do Oriente Médio, ocupar território, sabe, totalmente fora de linha com o que nós temos como arcabouço no direito internacional e a realidade da política internacional atualmente. Então, nesse sentido, qualquer tipo de diálogo passaria por uma troca de governo. E eu acho que está mais fácil, até por um período temporal, de haver uma troca de governo em Israel do que aqui. Não acredito que isso vá acontecer esse ano, a menos que a guerra em Gaza chegue a seu fim. Mas e até essa troca acontecer, como é que fica a questão da população? Como é que essa crise institucional, né, ela afeta os israelenses que vivem no Brasil e os brasileiros que vivem em Israel? Olha, nós mantemos relações consulares e relações econômicas com Israel, né? É preciso entender que dentro de uma embaixada você tem uma hierarquia. Quando você tira o embaixador, você está, na verdade, rebaixando a nossa representação lá. Eu estou dizendo para Israel o seguinte: a sua embaixada não me importa tanto quanto em outros lugares no mundo, então eu estou rebaixando ela. Então eu estou cortando relações políticas, mas outros serviços como emitir visto de moradia, passaporte e tudo mais, isso não é significativamente afetado e eu diria que nem negócios privados propriamente. Israel está em um momento que ela precisa de reconhecimento. Ela está passando por um momento em que o mundo tem batido em Israel pelas ações. E isso é muito complexo. Não acredito que Israel vá tensionar mais do que já tensionou, porque, essa tensão é necessária para o Netanyahu para dentro, porque ele vai responder uma série de processos. O que aconteceu dia 7 de outubro do ano passado com os ataques terroristas não poderiam acontecer num país que tem o orçamento de defesa que tem. E eles vão achar culpados. Quando você achar culpados, há uma possibilidade, né, de uma normalização. Mas eu não acredito que negócios e mesmo relações consulares sejam afetadas. Já nós vamos continuar falando sobre o que vem por aí nessas discussões, né? Vamos para um rápido intervalo, mas já o Pautão está de volta. Estamos de volta com o Pauta 1 e no programa de hoje estamos falando sobre as consequências depois da declaração do presidente Lula sobre o conflito entre Israel e os palestinos. Para falar sobre isso, estamos conversando com o professor e especialista em relações internacionais, Guilherme Carvalho.
Agora, professor, vamos focar mais nas consequências econômicas, né, que são trazidas neste contexto. Na sua opinião, quais são as possíveis consequências tanto para o Brasil quanto para Israel, que são parceiros, né, historicamente? Eu queria que você comentasse sobre esse histórico de parceria entre Israel e Brasil e o que a gente pode começar a pensar, né, nas consequências, nos efeitos depois dessa tensão iminente. Entenda, minha fala não é desconsiderando a parceria nem nada, mas a nível do que é o comércio global brasileiro e que é o nível do comércio global israelense, essa parceria faz pouca diferença no cálculo dos dois, tá? É importante dizer isso. A balança entre os dois gira em torno de 2 bilhões de dólares anualmente, então assim, não é uma balança tão substantiva. E ela é desfavorável para o Brasil, ela é deficitária, ou seja, a gente importa mais produto israelense do que a gente exporta. Basicamente, a gente exporta commodities, que é o que nós exportamos, mas principalmente carne. Lembrando que a carne para Israel ela tem que ter uma preparação diferente, assim como é para todo o Oriente Médio, que é um grande mercado brasileiro de venda de carne, em especial de frango para os países árabes, esse sim, com quem a gente mantém um fluxo de comércio de commodities mais profundo, né? Mas de toda forma a comida israelense tem que ter uma preparação diferente, né? Principalmente porque 74% do mercado consumidor segue a religião judaica, então a comida tem que ter a preparação kosher e tudo mais. Israel importa algo em torno de 600, 700 mil dólares ano de produtos nossos, o que não é um fluxo tão grande. Já o Brasil importa mais de 1 bilhão em quê? Basicamente em tecnologia, né? Principalmente tecnologia agregada. Vejamos aqui, por exemplo, onde nós estamos. A cidade de Aparecida é uma cidade que dispõe na cidade inteira de tecnologia israelense. As câmeras de monitoramento aqui foram compradas em Israel. Então, é um tipo de tecnologia também que a gente não tem acesso em qualquer lugar, né? É uma vocação da indústria israelense vender isso. Mas, assim, fazendo esse panorama, então, do que é o nosso comércio, a gente pode entender o seguinte: é significativo, mas o abalo nas relações, ele é muito mais sentido politicamente do que economicamente, porque para os dois, até por ser um fluxo baixo e envolver poucos negócios, por assim dizer, ele não é o tipo de coisa que você vai cortar, que você vai romper, não compensa acirrar as tensões nesse sentido. Não é interessante para nenhum dos dois lados, né? Não, é muito baixo, né, para isso. Não é aquela coisa, você corta se a coisa for mediana. Se ela for muito alta, também você tem nossa, como é que eu vou parar, né? É a mesma coisa de você virar para um parceiro com quem a gente tem maior relações, sei lá, Alemanha, por exemplo, para não ir longe na China, né? Porque, e dizer o seguinte para a Alemanha: olha, Alemanha, eu não vou mais comprar suas peças para montagem de carro aqui, entende? Aí que tipo de produto eu tô deixando de importar, eu tô deixando de exportar? Será que eu tenho como comprar em outro lugar? Ou será que vai ser muito difícil e eu vou ter mais transtornos, inclusive internamente? Então é aquela coisa, deixa para lá. No ano passado, Israel foi apenas o 54º lugar, país, né, destino, na verdade, para exportações brasileiras. Então isso mostra realmente como não é tão relevante assim esse acordo. Mas, por outro lado, para o Brasil, principalmente pensando aqui em Goiás, Israel é um grande exemplo do agronegócio, porque é um espaço muito limitado, tem pouca água, tem muitas restrições, né, na terra, né, naquela região. E, por causa disso, o Brasil também aprendeu e trouxe relações comerciais para exportar muitos produtos, fertilizantes, por exemplo. E, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o Brasil sofreu com a alta de preços. Você imagina que já vem agora com esse conflito, já que já tem, enfim, alguns meses. Se toda essa relação entre Lula e Netanyahu ela pode refletir em mais um aumento, ou se é o próprio conflito mesmo ele já pode proporcionar esse aumento nessas importações para o Brasil? Olha, Arthur, a gente está vivendo uma coincidência de muitos conflitos
Celso Amorim, inclusive, deu esse dado recentemente de que a gente voltou a padrões da Guerra Fria, na década de 70. Ou seja, isso é muito preocupante por uma série de fatores. Porque muito instável. Né? Além de ser uma tragédia humanitária, economicamente é um problema porque o mercado fica instável. E não é só isso. A gente tem que pensar nas rotas. Você que está aí em casa, abre o mapa e me acompanha aqui. Bem, eu tenho algo que nas relações internacionais a gente chama de choke points, né? Eu tenho lá na Península do Sinai um estreito por onde eu chego com produtos que vêm da Europa ou os que eu venho da América que vão coincidir no mesmo lugar, num estreito que fica ali na região do Iêmen. E ali os Houthis, que hoje estão apoiando o Hamas, estão atacando navios que passam a todo momento. Então tem uma insegurança. Outro estreito muito problemático que está na região é o Estreito de Hormuz, que fica no outro ponto, e ali você tem um risco de estrangulamento energético, porque 40% do petróleo mundial passa naquela região e é uma região onde está o Irã. Em um caso de um acirramento, e para quem não entendeu o que é esse conflito que a gente está assistindo agora, ele é um conflito patrocinado pelo Irã. O Irã utiliza aquilo que a gente chama de proxies, né? O Hamas é um proxy. O que é um proxy? É um procurador. É alguém que está fazendo a guerra no seu lugar. Né? O Irã, para não ter o custo de dizer, olha, eu entrei em guerra com Israel, mas eu quero atingir Israel como vingança, porque Israel bombardeou usina nuclear iraniana, Israel participou de um assassinato de um general iraniano em território estrangeiro das forças Quad e tudo mais. Eu estou pagando o Hezbollah no norte de Israel, o Hamas no sul e os Houthis mais ao sul ainda para causar um caos. E o que está acontecendo? Isso está estrangulando o comércio internacional e causando muitas incertezas. São milhares de containers que normalmente são perdidos no mar, só que esse volume está aumentando muito mais devido a essas consequências do conflito. E professor, assim, a gente está falando aqui, o senhor já falou um pouquinho, mas a gente estava falando de relações comerciais, né? Então esses conflitos, eles, de certa forma, eles afetam a economia brasileira desde que a Rússia, por exemplo, invadiu a Ucrânia. A economia brasileira está sofrendo com esses conflitos, mesmo o país não tendo nada a ver com eles? Com certeza. Com certeza. A economia global ela é integrada, né? Ela é profundamente articulada e não tem como a gente pensar na economia mundial sem pensar nas relações políticas. Então, a guerra é justamente a cessação da diplomacia. Você cessa ela e tenta resolver a controvérsia por meio da guerra. Então, nesse sentido, nós tendemos a assistir quanto mais conflitos com proporções que podem deixar de ser locais e se tornarem regionais, como Rússia e Ucrânia, que pode chegar a Lituânia, Letônia, Estônia, que estão ali no Mar Báltico, Finlândia, Suécia essa semana aderiu também, semana passada, aderiu à OTAN. Então, tudo isso são pontos de tensão que causam ainda mais incerteza no mercado e encarecem os valores, a logística fica mais cara, certos impostos para passagem de navios em estreitos ficam mais caros e isso vai encarecendo os produtos em escala. Então a gente vai, para navios atracarem portos estrangeiros de nações que não são lá tão amigas assim, tudo isso encarece e causa mais incerteza, causando aumentos de preços no globo inteiro. Professor, indo um pouquinho além até dessa questão com Israel e Palestina, eu queria que você explicasse como tem sido, né, os comportamentos do presidente Lula em relação a esse relacionamento com outros países. O que ele tem feito até nesse momento, né, que ele assumiu o mandato? O que ele tem denunciado por meio das suas ações, tentativas de comunicação com outros países? E também vou além. Com esse possível mal-estar entre Brasil e Israel, outros países, eles têm interesse em se intrometer, digamos assim, ou não? Nesses momentos, eles ficam mais, né, sem emitir grandes opiniões, porque não é interessante. Eu vou começar pelo final. Algo muito próximo de 0 países no mundo deram repercussão para o que aconteceu. Né? O Antony Blinken estava aqui na semana passada, na reunião do G20, e a única coisa que ele se manifestou é que ele não concordava com isso, né? Porque o Antony Blinken é ministro das Relações, secretário de Estado dos Estados Unidos. Porque ele não concordava, porque ele tem familiares judeus e tudo mais. Mas, para fora disso, isso tem um grande impacto.
Mas agora, indo para o presidente Lula, é importante fazer então uma comparação entre dois momentos. Primeiro, um momento que Lula assumiu o primeiro e segundo governo foi um momento que o mundo experimentou a emergência de um mundo multilateral e possibilidades de estreitamento de relações a partir de temas comuns e quase sempre ligados à economia. Era uma visão de prosperidade global e coletiva. Não havia lá grandes tensões postas, a não ser a grande ameaça do terrorismo, que era ali, a partir de 11 de setembro, passou a ser ali a grande preocupação do globo. Mas não havia tensões tão absurdas entre estados. Hoje, no entanto, como eu disse em outra fala, nós vemos uma modificação. Eu acho que o presidente Lula talvez ele tenha demorado um pouquinho a tomar pé disso, a conseguir, apesar de que a gente sabe que ele é um grande entusiasta das relações internacionais. Quando ele estava preso, inclusive, Celso Amorim escrevia para ele explicando o que estava acontecendo no mundo inteiro, então ele é um grande entusiasta. Nesse sentido, eu acho que ele demorou um pouco a tomar pé, e ele tem conduzido a política externa brasileira numa direção que é difícil hoje a gente fazer uma avaliação se vai ser certa ou não, vendo a forma como o mundo tem estreitado. Porque, querendo ou não, esse outro bloco são os países que hoje estão no BRICS, né, que era para ser um bloco meramente econômico, mas tem tomado uma fisionomia geopolítica. Então você tem ali a Rússia, a Índia e a China, a Índia que tem um papel mais dúbio, mas a Rússia e a China, agora você tem o ingresso do Irã, que formam, querendo ou não, uma coalizão de países que internamente são autoritários. E o presidente Lula é chefe da única nação democrática e tem se aproximado. Então a gente tem algumas questões para pensar para o futuro. Inclusive, em uma das falas do presidente Lula, ele chega a comentar que seria interessante que os países do BRICS fizessem alguma coisa, né, em relação a esse conflito. Então já mostra esse tom que o presidente costuma ter de investir mesmo nas relações internacionais e até de chamar, né, convocar a responsabilidade de outros governos, né? Sim, sim. E é uma tradição brasileira, né? A grande, digamos assim, qual que é a missão da diplomacia brasileira? É se tornar a mediadora dos grandes temas globais. A declaração do presidente Lula não ajuda em nada, né, a chegar a esse objetivo, é importante dizer. Ele não se comportou como mediador, ele tomou um lado e isso acaba indo contra esse destino que o Brasil tanto busca e esse protagonismo no cenário internacional a partir da mediação diplomática. Já continuamos falando sobre isso, sobre o perfil do Brasil e próximos passos, né, que podem ser esperados. O Pauta 1 vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que já estamos de volta. Estamos de volta com o Pauta 1 e hoje estamos falando sobre as relações entre Israel e Brasil, principalmente neste contexto de conflito de Israel na faixa de Gaza, na Palestina. E aqui, para falar sobre o assunto, estamos recebendo o professor, cientista político e especialista em relações internacionais, Guilherme Carvalho. Que essa é uma discussão que nós temos que fazer, essas agências de avaliação. É preciso a gente criar uma agenda para fazer uma avaliação dessas agências de avaliação, para ver como é que elas avaliam os países, para ver qual é a credibilidade delas, qual é a seriedade delas na avaliação que elas fazem dos países, ou a quem que ela está servindo quando ela faz determinadas avaliações negativas. Nós queremos discutir, sabe, o funcionamento das Nações Unidas. Porque do jeito que está hoje, efetivamente a ONU não representa mais as razões pelas quais ela nasceu. Ou seja, ela não consegue resolver nenhum problema e os membros do Conselho de Segurança são os maiores produtores de armas, são os que detêm as armas, sabe, nucleares, são os que têm direito de veto e são os que não cumprem nada do Conselho de Segurança porque não se submetem ao Conselho de Segurança. Então, ou seja, se a gente não aproveitar esse momento histórico e discutir esses assuntos, nós nunca vamos discutir. Ou seja, eu tenho dito aos companheiros presidentes que eu tenho conversado que a gente não tem que esperar a boa vontade de alguém que é fixo hoje no Conselho de Segurança entender que é hora da gente entrar no Conselho de Segurança. Quem está não quer que ninguém mais entre. Ou seja, quem tem que brigar para entrar somos nós que estamos de fora, que queremos construir uma nova geografia mundial balizada na realidade local. A geopolítica é outra, diferente de 45, diferente de 48, diferente de 50.
O mundo é outro. Então, nós precisamos fazer com que haja uma representação mais robusta de mais países. Por isso é que nós defendemos a entrada. Pode ter 3 países da África, pode ter 2 da América Latina, pode ter a Índia, pode ter a Alemanha, sabe? Pode ter o Japão, ou seja, nós precisamos colocar mais gente. Então, uma fala bem importante, né, do presidente Lula. Dentro daquela coletiva tão polêmica, teve outros assuntos importantes também que a gente pode abordar aqui, e esse é o nosso objetivo, inclusive, nesse bloco, é trazer um pouco mais do posicionamento do Brasil na relação internacional com os outros países. E essa cobrança às potências, o próprio desejo do Brasil, do Lula reforça isso de entrar no Conselho de Segurança, né, o grupo fechado ali da ONU, que ninguém toca neles. E o Brasil, tradicionalmente, por causa do Oswaldo Aranha, enfim, de todo o trajeto que o Brasil já teve ao longo da sua história, teve um posicionamento neutro de agregar as forças, né, trazer as potências dos países menores. Só que isso, o Lula ele acaba quebrando um pouco de trazer esse atrito, né, com as grandes potências, com a própria Nações Unidas. Como que você enxerga essa situação? Se o Brasil realmente pode se tornar uma posição, ganhar uma posição ainda mais importante dentro da ONU, se isso é possível realmente. Não é uma fala qualquer do Lula, isso tem uma base. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar o que são os grandes temas globais do momento. O Lula mesmo disse, olha, as relações internacionais não são as mesmas. E, na verdade, a gente teve, sim, alguns momentos de maior tensão e aquele equilíbrio pragmático, diplomático. Por exemplo, nós tivemos ali sob a gestão de Santiago Dantas, ali no Ministério das Relações Exteriores, no governo do João Goulart, também no governo do JK, a gente teve alguns embates significativos com os Estados Unidos. No governo do Geisel também foram momentos de maior tensão com os parceiros mais tradicionais, que o Brasil queria, e já é uma cobrança antiga, um papel protagonístico, né? Mas a gente precisa entender, então, o Conselho de Segurança, por que ele é tão importante? Ele é importante porque é o seguinte, ele é composto por 13 países, desses 13, 5 tem assento permanente, além de assento permanente, eles têm direito a voto e veto. Os demais, eles são membros rotativos. O Brasil, inclusive, ocupou a presidência há pouquíssimo tempo, né? Como nós acompanhamos aqui. E por que isso faria diferença para o Brasil? Bom, porque o Brasil acredita que, estando lá, ele teria capacidade de ajudar a garantir aquilo que é a missão maior da Organização das Nações Unidas, que é prevenir a guerra, né, a manutenção da paz. É isso que o nosso discurso diplomático diz. Mas vamos olhar um pouco para a realidade. De novo, vamos voltar para o globo. Qual é a relevância do lugar onde nós estamos no mundo? A América do Sul, à exceção do que nós vimos aí alguns dias atrás com Venezuela e Guiana, não é uma região com tensões acordadas. Temos tensões adormecidas, Chile, Bolívia e Peru, alguma coisa, entre Chile e Argentina também. Mas fora isso, não temos lá grandes tensões no globo. E nem tem expectativa que possa ter. Que vá ser. Até porque, Arthur, tem um outro detalhe. Qual vizinho do Brasil, e isso pesa muito no cálculo, isso aconteceu com o Obama, no outro governo. O Lula veio aqui, pediu o apoio dos Estados Unidos, me apoiem para entrarmos no Conselho de Segurança como membro permanente e tal. Isso precisa de uma reforma da Carta da ONU, disse o Obama, mas vamos trabalhar juntos. Na outra semana ele foi para a Índia e disse que apoiava a entrada da Índia. Mas qual que é a diferença? A Índia é vizinha do Paquistão. O Paquistão tem arma atômica. A Índia é vizinha da China, a principal rival geopolítica dos Estados Unidos. A Índia tem arma atômica. O Brasil não tem arma atômica. Argentina, Uruguai. É uma região que está, em tese, adormecida para a agenda de segurança, que é a agenda... Milhões de pessoas também. É a agenda do momento, entende? Então, quando a gente for pensar na agenda, nessa agenda global, que nesse momento e cada vez mais se volta para uma perspectiva de maiores tensões fronteiriças entre estados vizinhos ou mesmo com grupos internos, o Brasil tem baixíssima relevância nesse tabuleiro que precisa ser jogado. Então, nesse sentido, eu acredito que esse jogo que está sendo jogado nesse momento, apesar do esforço diplomático brasileiro, apesar dos esforços dos competentíssimos diplomatas que a gente tem pelo globo inteiro, é um esforço hercúleo com baixíssimos resultados,
porque o lugar que o Brasil quer ocupar no mundo não tem espaço nesse mundo atual, na minha avaliação. Uma das coisas que o presidente fala na entrevista é que alguns conflitos não passaram pelo Conselho de Segurança da ONU, né? Ele citou Iraque, a Líbia, as invasões, né? E também as mais recentes, né? A da Rússia e a Ucrânia e agora a de Israel, a faixa de Gaza. Queria saber se o Conselho ele tem mesmo esse papel e se ele já conseguiu interferir antes numa possível invasão grande. E considerando também as potências que ocupam o Conselho de Segurança da ONU, elas conseguiriam intervir num conflito a nível Rússia e Ucrânia, por exemplo? Olha só, eu acho sua pergunta excelente, porque ela aponta para algo que eu venho apontando em sala de aula, a ineficiência do direito internacional e dos mecanismos. A gente tem que entender que o sistema internacional, diferentemente de dentro do Estado, onde a gente tem uma lei fundamental, né, a Constituição acima de todo mundo, o direito internacional ele se baliza pela horizontalidade, não há norma uma acima da outra. Isso impõe dizer que o sistema ele é anárquico, cada um é soberano dentro da própria ordem interna e livre para apenas cumprir aquilo que você se obrigar. A questão é, o direito internacional ele não consegue superar alguns dilemas que a política internacional nos impõe. E essa é uma delas. Muitas das guerras que nós assistimos, da Guerra Fria para cá, que foi o período em que a ONU e o Conselho de Segurança passaram a funcionar, foram guerras ilegais aos olhos professor, tem guerras legais? Tem, sim, tem guerras que podem acontecer no estrito cumprimento do direito internacional, sem o menor problema. Claro que tem problema, né, gente? Guerra nunca é bom. Mas eu digo a nível legal, tem sim. Agora, desde que superados os mecanismos dispostos na Carta da ONU. E essa é uma questão. Os países, principalmente os 5 lá, China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Rússia, não querem confrontar os seus interesses ao longo, ou deixar os seus interesses ao escrutínio das outras potências, que em parte são rivais, né? Hoje a China e a Rússia têm uma proximidade, uma aliança, mas nem sempre foi assim. A mesma coisa, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos e a França. O cenário ele pode ser sempre mudado e moldado. E nesse sentido, eles se apoiam nesses momentos, de modo que é melhor a gente não pautar, é melhor a gente não tratar, porque amanhã posso ser eu. Então, é melhor travar a pauta, e o ministro Mauro Vieira, inclusive, falou disso em um pronunciamento recente, que é uma vergonha, a paralisia do Conselho de Segurança, mas eu acho que ele é um sintoma de uma tentativa de fragilização dos próprios mecanismos legais do Conselho de Segurança. Então, para ser bem objetivo, depois dessa longa explanação, eu acho que ele não é efetivo propriamente, e cada vez mais o direito internacional é menos efetivo em um mundo que fica mais tenso geopoliticamente. E aqui cabe a gente falar um pouco também sobre o papel da ONU e a sua atuação ou não atuação, segundo o ponto de vista de alguns. Afinal, quando a gente fala sobre relações entre países, para a grande maioria, o primeiro nome que vem à mente é a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Muitas pessoas falam, por que ela não faz nada? Ou o que ela pode fazer? Eu queria que a gente explicasse, até trouxesse essa abordagem didática mesmo, né? De explicar para quem está acompanhando a gente como que fica o papel da ONU nesse momento, o que ela pode fazer de fato. Olha, eu acho isso muito bom e pedagógico. Eu dou aula também em curso de Direito, além de Relações Internacionais, e alguns alunos estão no último período, vão pegar Direito Internacional e fazem essa mesma pergunta. Professor, mas por que a ONU não faz algo? É porque a ONU não é polícia do mundo, tá? Aquela minha última explicação mostra pra gente o seguinte: o mundo ele não funciona com hierarquias, né? O mundo ele funciona com base na horizontalidade, todos os estados são iguais. E existe um princípio em direito chamado pacta sunt servanda, que é o respeito ao contrato, aquilo que é contratualizado entre os estados. Isso quer dizer que você não é obrigado a nada que você livremente não queira assumir. Então, um estado, a priori, ele não é obrigado a se vincular a nenhuma ordem, desde que ele não aceite. Mas a partir do momento que ele se torna signatário de um tratado internacional, ele se faz obrigado a cumprir aquilo que está dentro dele. A ONU é uma organização internacional criada por uma carta que é, à luz do direito internacional, um tratado.
certo? E ela tem lá os seus limites e possibilidades que estão descritos na carta dela. Ela não tem como possibilidade, por exemplo, intervir num conflito armado. Ela tem alguns mecanismos em que ela pode articular vários exércitos mundiais através de operações de peacekeeping, peacebuilding, e tantas outras nomenclaturas para levar os famosos capacetes azuis para lá, mas que não tem poder nem de polícia, nem de interferir, eles só podem ser observadores. Então, assim, os mecanismos de intervenção, eles chocam sempre com o princípio da soberania estatal. Dentro do território, soberano é o Estado, não é uma organização, um ente internacional que não tem essa competência na prática. Então, assim, a ONU, ela funciona como uma grande organização para debates globais, mas a sua efetividade, que já foi maior nas décadas iniciais, hoje ela carece de atualizações, até mesmo nos seus mecanismos e capacidade de intervenção em algumas questões pontuais, para que o mundo não fique à disposição ou refém de assistir massacres, assistir extermínios novamente, como a gente assistiu dos judeus na Segunda Guerra Mundial, motivo pelo qual a ONU foi criada. E até retomando um pouco mais da questão Brasil, até para a gente fechar já, o Brasil ele tenta tomar uma posição de liderança maior, está recebendo a reunião do G20, vai sediar a COP no próximo ano, lá em Belém, né? Então são reuniões importantes a nível global da diplomacia e nesses atritos com as grandes potências, né? E como é difícil tratar com Rússia, tratar com China, tratar com os Estados Unidos, o Brasil se aproxima com outras nações. Na verdade, tenta reaproximar, né? Porque nos últimos governos acabou perdendo um pouco essa diplomacia. Mas agora, com o governo Lula, tenta reaproximar de nações em desenvolvimento, principalmente África, Ásia. Lula esteve, durante essa coletiva, inclusive, foi em Addis Abeba, né, na Etiópia, visitou o Egito, encontrou com o pessoal da Palestina, enfim. Como que você enxerga essa reaproximação do Brasil e o que ele pode realmente atrair disso? O que é positivo o Brasil nessas relações com outros países que estão ali no patamar do Brasil ou abaixo do Brasil? Arthur, o Brasil se enxerga como um grande líder do sul global. Isso ele de fato é. Ele é um guia, ele é um grande representante. Isso se aflora mais ainda em momentos em que você tem personalidades na presidência que gostam de fazer política externa. Né? Tem presidentes que simplesmente não têm essa vocação, ou não gostam. Isso é possível e não é só no Brasil. Hoje a Alemanha tem um primeiro-ministro, que é o Olaf Scholz, que se escondeu dos assuntos internacionais. Né? Ninguém ouve falar dele. Ninguém ouve falar dele. Ele se escondeu da União Europeia, por exemplo. O Lula, por exemplo, é um presidente muito ativo na política externa e ele tenta recuperar sempre isso que está... Aí muita gente, nesse mundo polarizado, vai dizer assim, é uma fala lulista e não sei o que. Não. É seguir os princípios que estão traçados pelo Itamaraty como princípios, linhas mestras para que o Brasil se insira de forma melhor, mais sustentada no mundo e ocupe o espaço que ele tem. Por exemplo, economicamente, o Brasil está entre as 10 economias do mundo, mas ele não pode ser um dos 10 países, não é hoje um dos 10 países mais relevantes no cenário da política. Então, qual que é a forma de se projetar? Já que numa outra explicação eu disse para você que, olha, geopoliticamente a gente importa muito pouco para o atual cenário, a forma de se projetar em grandes conferências globais, fazer grandes articulações políticas, se destacar nas grandes cadeias de comércio agora por causa da economia verde, que é uma vocação que o Brasil tenta, pelo menos no discurso, desenvolver, tentar encontrar aquilo que realmente são as potencialidades do Brasil e usar isso para liderar os países que não têm a capacidade econômica, a representação diplomática que o Brasil tem, de se expor para o mundo e mostrar, olha, aqui vocês têm uma voz do sul global, uma voz que conhece problemas históricos, uma voz de um país que viveu a escravidão, viveu problemas muito parecidos com a de vocês, e eu quero fazer representar as nossas congruências diante de um mundo que é tão desigual e que, por vezes, deixa invisível as nossas posições, preferindo ressaltar muito mais
aspectos mais comuns a países desenvolvidos. Um mundo com múltiplas questões, mas que com certeza hoje aqui no Pauta 1 o senhor nos ajudou a entender mais sobre aquilo que está, né, em jogo quando a gente fala sobre Israel, Palestina, Brasil e relações internacionais como um todo, né, professor? Muito obrigada pela sua participação e a gente espera receber o senhor novamente em próximas oportunidades. Exatamente, eu que agradeço, o papo foi muito bom, obrigado a todos vocês. Estou sempre à disposição para a gente falar sobre política internacional. Forte abraço aí aos nossos espectadores e até a próxima. Muito obrigada também pela sua companhia e, claro, se você quiser sugerir temas para aparecerem aqui no Pauta 1, é só mandar para a gente por meio do nosso perfil no Instagram, o @sistemasagres_. Muito obrigada e até o próximo Pauta 1.